Olá, esse é um podcast muito especial dedicado aos mentorados que eu acompanho e também a outros profissionais que estão dispostos a dar um salto e a protagonizar a vida profissional. Mas quando a gente fala de transição de carreira, tem alguns pilares que são importantes, né? E no episódio anterior, a gente falou bastante sobre saúde física, e esse segundo episódio a gente vai conversar sobre saúde mental e emocional. Eu sou Tatiana Finamori, eu sou consultora de carreira, de desenvolvimento humano, tenho bastante tempo de experiência aí com gestão de pessoas, e quem vai estar comigo aqui como uma convidada super especial é Marilene Leonello, psicóloga, mas eu sei que você não gosta de ser chamada de Marilene, é Mari, mas eu vou deixar você se apresentar, Mari. Na verdade, Tati, nem é porque eu não gosto, é porque tanto assim, é Mari o quê mesmo? Aí eu falei, vamos ficar no Mari, é por isso, tá? Sou psicóloga clínica, né? Hoje atuo dentro do consultório. Sou também especialista em enneagrama, em programação neurolinguística e trabalho também como mentora em desenvolvimento humano e pessoal. Ô Mari, a gente tem um desafio aqui nesse episódio, porque, embora eu esteja falando desse pilar saúde mental, eu quero muito trabalhar a promoção da saúde mental. Uhum. Sabe, eu acredito que você vai contribuir muito para que a gente possa explorar bastante essa perspectiva da regulação das emoções, né? Uhum. A proposta da série como um todo é pensar a carreira de uma forma holística. Então, por isso esses pilares e por isso a gente entender, reconhecer as emoções e todo o Uhum. impacto e desdobramento que tem em carreira. E uma temática que eu trago assim para a gente abrir a nossa conversa aqui, até porque ela é muito recorrente nas sessões de mentoria, e eu observo que assim, as pessoas têm muita dificuldade de estar presente. Uhum. O que eu mais escuto e observo nas sessões é isso, assim, fisicamente eu estou presente no trabalho, mas mentalmente eu estou ausente, né? E lógico que isso vai prejudicar o desempenho quando a gente faz um recorte naquele, né, mais circunstancial, mas lógico que vai também prejudicar um desenvolvimento de carreira, né? E eu gosto muito de uma frase do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, que ele Uhum. fala: eu preciso me ver naquilo que faço. Do contrário, eu não me realizo. E a minha preocupação vem daí. Porque às vezes eu acho que não é só uma questão de sobrecarga, de demanda, é uma questão de baixo pertencimento. Eu não me identifico com o exercício daquela profissão, com aquele lugar. Eu sei que você também tem uma escuta de consultório, mas Uhum. como é que você percebe essa questão? É interessante que você falou que você está no trabalho, está presencial, né? Mas não está. Eu costumo dizer que onde os seus pés estiverem, esteja 100%. E o que que acontece hoje? Você está no trabalho, mas não está. Você está em casa, sua mente está no trabalho. Você está no lazer, você está com a mente em casa. Então, hoje, cada vez mais a gente vê essa dificuldade das pessoas estarem presentes no aqui e agora. Então, isso é uma coisa que o mundo globalizado, a internet, as mídias estão fazendo com que a gente saia dos ambientes que nós estamos de fato. Então, esse já é um ponto que já começa a preocupar quando a gente fala de equilíbrio emocional, né? Uhum. E nessa transição de carreira que eu também tive, né, Tati? Eu também tive, antes de voltar para o consultório, eu fiquei meus últimos 14 anos antes do consultório em uma carreira corporativa. E o que que faz a gente perceber esse lugar que não me cabe? Porque às vezes não é insatisfação. Olhando para a minha história, eu tinha muito prazer, amor ao que eu fazia. Ainda hoje, muito costumo falar no presente sobre aquilo, mas eu sentia que eu não mais pertencia, não pela empresa, mas pelo meu desejo interno. Só que isso foram 2 anos. E não foi Uhum. sozinha. Foi com a ajuda de um psicólogo, foi com a terapia, foi começando a me entender, foi o autoconhecimento que fez assim, o que que ainda está faltando? O que que é isso aqui que eu não estou entendendo que ainda está faltando? E foi onde eu Aham. comecei esse movimento de busca. Uhum. Esse lugar de reconhecer o que eu sinto para depois ter a ação. E o pertencimento, eu acho que tem um gancho aqui para a gente falar um pouco dessa questão de cultura Uhum. organizacional também. Porque, como mentora de carreira, eu
eu penso a transição de carreira da forma mais ampla. Uhum. Então, eu posso estar falando aqui de uma promoção dentro da própria Sim. organização, um endereçamento de carreira técnica para gerenciar uma aposentadoria, ou até essa mudança aí de um CLT para um PJ. Uhum. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente atribui à cultura organizacional a responsabilidade pela nossa saúde mental. Né? Uhum. Lógico, eu não estou aqui desonerando a Uhum. relevância do tema, e eu acho que as empresas têm sim que cuidar do ambiente de trabalho, né, para que seja saudável. Mas se a gente pensa em transição de carreira, eu preciso pensar que eu vou transitar em vários contextos, né, com situações muito diferentes, né, com estilos comportamentais diferentes do meu, com um tipo de pressão diferente da organização. E aí, é assim, até para fazer analogia com o que a gente já falou da saúde física, como uma área que a gente trabalha a nossa musculatura emocional para se fortalecer e lidar com questões e contextos tão diferentes e estar com, né, com a nossa saúde emocional em dia. E para poder ser protagonista desse movimento, Uhum, né? Assim, ser o gestor da perfeito. própria carreira. Porque é o que você falou, eu não posso colocar 100% da responsabilidade no ambiente corporativo para ter o equilíbrio da minha saúde mental. Mas faz parte também. Hoje nós temos empresas muito mais humanizadas que trabalham esse lugar de preocupação com a saúde mental e emocional de um colaborador. Mas e a minha parte eu faço? Porque não adianta, qualquer relação vai ter 50% ali para acontecer, né? Uhum, E você, eu posso até vir a ser repetitiva com isso, porque eu sei que eu vou te responder isso mais vezes, mas não tem outro lugar que não autoconhecimento. E o autoconhecimento faz eu perceber o que eu preciso. Então, nesse momento, eu sozinha, eu não ando. Eu preciso de uma mentora de uhum. carreira, porque sozinha eu não vou conseguir. Eu preciso olhar para esse lugar da saúde física, que a minha está atrasada. Eu preciso olhar para isso? Sim, porque se é isso que está me faltando para aquilo que eu estou escolhendo fazer para ter esse pilar de equilíbrio. Eu preciso buscar um psicólogo, porque eu tenho que resolver questões emocionais, porque sem um CPF não existe um CNPJ. Sim. Então, eu preciso olhar para esse lugar. Então, eu preciso um monte de coisa sempre voltado para o autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu me conheço suficientemente, eu vou conseguir perceber qual caminho, onde eu preciso levantar a mão, trazer ajuda para poder fazer essa transição. Lembrando que ela é minha, né? Porque é muito mais fácil eu colocar a responsabilidade no outro, deixar no colo do outro, eu não conseguir por causa de, mas e eu, Uhum. né? E o autoconhecimento é ponto de partida mesmo. Acho que na mentoria eu tenho por hábito usar um assessment, né, uma avaliação de Uhum, sim. perfil, exatamente por isso, assim, você quer protagonizar uma história, então reconheça os seus talentos também, se fortaleça, se abasteça deles, e não vamos, não quero dizer que não há necessidade de desenvolver outras competências, mas se aquilo que você não é bom, você vai desenvolver, você vai ser mediano naquilo, e reconheça os seus talentos, e eles vão impulsionar outras competências socioemocionais, fortalece, né? Sim. Mas é o olhar, é o ser líder de si, é o olhar para dentro, né? E acolher essas emoções. Eu falo Exatamente. muito também que todo sentimento é mensageiro de uma emoção, Exatamente. né? Se a gente não trabalha a emoção, a gente responde automaticamente em muitas situações, né? Por exaustão, um comportamento agressivo, né? Uma situação que não é dimensionada, às vezes, para aquele desafio. Ok, é uma situação mais complexa, mais desafiadora, mas você não está com a sua, né, emoção dimensionada para aquilo, né? E é interessante você falar, né, da emoção e sentimento. O filme Divertidamente 2 tem trazido riquíssimas discussões, inclusive, em relação a isso, porque eu preciso reconhecer, na verdade, eu gosto de dizer que eu mereço. Eu mereço reconhecer por qual motivo eu estou sentindo isso. Porque às vezes sai, eu estou com raiva. Tá, mas está com raiva de quê? Não, não sei falar, eu estou com raiva. Eu tenho uma emoção primária, isso está me dando uma tristeza. Tá, mas o quê? Eu estou ansiosa. A ansiedade vem da insegurança, que vem do medo. Então, tá, eu estou ansiosa, mas qual que é o meu medo? Como eu consigo reconhecer Aham. essa emoção que traz esse desequilíbrio emocional? E aí é onde entra esse lugar do autoconhecimento. Então, muitas vezes eu olho só para o comportamento,
né? Nós conhecemos bastante testes aí, né? Uhum. Que trazem o comportamento, o nosso perfil comportamental. Mas será que através daquele perfil eu consigo saber os motivos que me levam a ter esse perfil É. E aí comportamental? até um cuidado, né? Porque na mentoria, eu sempre digo assim, a mentoria, ela pode ser terapêutica, mas ela não é Não é terapia. terapia. Então, a minha escuta é para um processo de mentoria e, naturalmente, a gente lida com a questão de ansiedade, uma Sim, insegurança que chega, porque a gente está falando de um contexto de mudança que gera sim, por si só sim. ansiedade. Mas quando eu percebo que tem uma dose, né? Eu digo, olha, isso eu não consigo tratar aqui, né? Então eu recomendo um outro caminho, Uhum, porque eu entendo até que se ela não parar, não dedicar um cuidado para aquilo, vai impactar nas decisões, né, que a pessoa toma. A gente fala uhum. tanto de liberdade de escolha e transição de carreira, fala muito com escolha, mas se a gente não está gerindo essas emoções, a gente não faz escolha consciente, né? Não faz, e aí se torna pesado aquilo que eu estava em busca de ser, inclusive, mais leve, né? Porque existe esse lugar da transição de carreira, principalmente quando você sai do CLT para uma carreira autônoma, e eu estou falando por mim, dessa leveza, dessa maior escolha de tempo, inclusive nem sempre vai ser assim. E será que você está preparado para aquelas emoções que vão surgir diante da sua expectativa não suprida? Aham. Né? Então eu preciso olhar para esse lugar. Isso que você falou, inclusive eu discuti hoje no Paciente do Meio-Dia sobre esse lugar da humildade que nós profissionais precisamos ter, da equipe multidisciplinar que existe nessa transição. Você, psicóloga, mentora de carreira, vai trabalhar a ansiedade, mas possivelmente você enxergue algo ali que você fala assim, olha, eu preciso que você faça um acompanhamento psicoterapêutico. Em Uhum. contrapartida, chega lá para mim e eu falo assim, olha, essa parte da carreira, eu vou te indicar que siga com uma mentoria de carreira e nós trabalhamos aqui na terapia. Outra coisa, porém, no momento que você se encontra, eu te indico também um psiquiatra. Porque nesse momento o seu corpo está pedindo também essa regulação química. Então, Uhum. é esse lugar de enxergar qual a equipe que eu estou precisando ter para que eu possa fazer essa transição de uma forma saudável emocionalmente. Uhum. Porque senão ela pode ir para o lado contrário. E você me deu um gancho aqui, porque eu iria exatamente falar sobre essa questão de lidar com as prioridades, né? Tempo é um recurso escasso, isso não é Uhum, privilégio de ninguém, né? Então, o que eu queria abordar aqui, porque eu percebo que, assim, na agenda de carreira tem um tema que é recorrente, que é o gerenciamento do tempo, uhum. né? E como é que eu trabalho as prioridades, isso é um fator estressor. E aí a gente vê que se fala muito, se vende muito sobre técnicas de produtividade. Eu acho que elas têm uma utilidade, inclusive na mentoria, muitas vezes a gente trabalha essas ferramentas como uma estratégia para Uhum. melhorar o seu gerenciamento da rotina, né? E você passar a ter o mínimo de controle sobre essa pauta. Mas o ponto para mim aqui é realmente assim, como é que eu faço a gestão das minhas prioridades e eu encontro prioridade também? Como é que eu consigo dizer não e ser seletiva para algumas coisas? Ora, eu tô falando de carreira, eu tô falando de escolha o tempo todo, né? Não dá para abraçar tudo. Porque senão, do contrário, eu já entro devendo, fazendo gestão da dívida, a minha agenda é a agenda do outro, né? Eu, Uhum. eu procuro trabalhar muito, olha, é uma meta factível? Dá para fracionar essa meta? Esse objetivo é realista? Porque senão a gente já entra inflacionando essa Uhum. ansiedade, né? Mas eu não sei se, assim, pensando em regular a emoção, como é que a gente pode, se tem alguma uma dica aí como é que a gente pode administrar melhor essa pressão que a gente convive com a questão da falta do tempo, né? É, a palavra está na prioridade, né? É dentro daquilo que é prioritário, como que você consegue fazer valer essa prioridade? Porque às vezes é prioritário aqui na fala, Uhum, né? Mas eu não consigo colocar em prática. O não me pega, sabe? Esse lugar do falar não, para que eu possa falar sim para mim, é um lugar dificultoso, mas foi difícil perceber também isso daí. E para mim, o maior problema hoje está dentro desse dizer não. Porque aí vem o medo de não pertencer, vem o medo da rejeição. Quais medos? Então, de novo, o quanto você reconhece em você, consegue autoanalisar esse lugar para poder gerir isso.
que te dá prazer? Quanto tempo você dá? É dividir nas saúdes que nós temos, sabe? Uhum. A física, a emocional, a financeira, a espiritual, a familiar. Tá equilibrado? Faz um quadro, sabe aquela roda da vida? Sim. Sabe? Faz essa roda da vida para você visualizar. Tem equilíbrio? Porque muitas vezes a gente não quer olhar. No fundo, você sabe que não tem. Mas olhar para aquilo vai doer. Então, você precisa enxergar, trabalhar, colocar no papel, discutir isso. Se você tem familiares, mora com outras pessoas, por exemplo, escuta o que elas estão te dizendo. Porque quem está de fora muitas vezes vai perceber o que você não está conseguindo. E quando a gente não percebe, tem um mecanismo muito cruel, sabe? Assim, aos líderes que possam estar aqui na nossa audiência, né? É, muito cuidado, porque às vezes, por exemplo, a gente atribui uma urgência na execução de uma tarefa, né? Eu te peço alguma coisa e é para ontem e acabo, né? Só que depois eu não dou a menor importância. Quer dizer, essa ansiedade é minha. Eu ainda inflacionei essa ansiedade e digo, os efeitos para mim, quando eu peço com urgência, eu crio mais expectativa, eu fico esperando que você me entregue. Então, assim, eu, além de eu inflacionar a ansiedade em mim por uma cegueira, né, das minhas emoções, eu ainda roubo a paz do outro, né? E deixa ele frustrado, porque a partir do momento que eu coloquei essa ansiedade toda em cima desse pedido, mas depois eu não olhei mais para isso como prioridade, o que que eu fiz? O outro desmotiva. Porque, sei Aham. lá, pediu dessa forma toda e agora não está dando importância. Você gera uma confusão de sentimentos ali em quem está com você. Então, a parte da liderança ainda é mais puxada para esse lugar do equilíbrio, né? Porque não é só comigo. Eu ainda Uhum. preciso saber filtrar isso para minha equipe, até para que eu não adoeça a minha equipe em cima das minhas necessidades. É. Então, ainda tem isso também. Ô Mari, você falou, né, uma coisa que, assim, um dos motivadores das pessoas aspirarem tanto uma transição de carreira, né, e aí qualquer que seja, mas assim, eu quero ser um pouco mais dona da minha agenda, esse ambiente está Uhum. sufocante, então acho que está na hora de, né, revisitar algumas coisas. Então, todo mundo fala muito desse equilíbrio trabalho e vida pessoal. Eu acho que isso não é segredo, o segredo é como que a gente faz isso acontecer, né? Só que eu penso muito que a gente tem uma questão nessa da gestão aqui do tempo, né? Desse motivador que a gente escolhe, é que como que eu vou lidar, né, dentro desse rito de passagem, que todo rito de passagem, eu estava procurando a palavra aqui. Se eu falasse da maternidade, é um rito de Uhum. passagem. E se eu estou falando, eu quero buscar o equilíbrio vida, eu quero ser mãe, mas esse rito de passagem vai me roubar muito tempo no primeiro Sim, momento, né? sim. Um casamento, trazendo aqui exemplos particulares. E numa transição de carreira não é diferente. É um Não. rito de passagem, né? Ou é um escopo novo, uma gestão nova, um negócio que eu estou abrindo, ou seja, eu vou ter que me dedicar muito para aquilo. Né? E aí esse fator do tempo vai rodar. Eu não sei que forma, eu tô com muita esperança que você tenha a fórmula mágica aí de como equilibrar o Eu acho que eu trabalho e a vou te vida pessoal. frustrar da fórmula mágica, tá? Até porque quem estiver nos escutando e conhecer a minha rotina, vai falar assim, ela falou de uma forma que ela esqueceu de usar, tá? Primeira coisa, toda escolha tem uma renúncia, né? Toda vez que eu escolher por algo, eu estou escolhendo também deixar algo. E às vezes a mudança, Tati, nem vem só pelo sufoco. Então, assim, eu mudei porque eu estava sufocada, não, porque eu tinha um propósito diferente. Então, é uma escolha que nem é porque eu precisava mudar, porque tinha algo me incomodando, Uhum. mas foi por um propósito. E aí eu consegui fazer esse equilíbrio aí? Não, não consegui por um bom tempo. E aí eu comecei a perceber o que estava me faltando. Eu tinha o prazer do trabalho, tenho ainda, né? O prazer de poder estar trabalhando com o meu propósito. Eu falo que isso não tem preço. Eu ganho dinheiro com o propósito que eu percebi na vida, que eu reconheci, que é o Aham. servir. Mas e o preço que eu estou pagando por isso? Então, eu fiquei muito tempo nesse lugar. E eu comecei a dar atenção a isso. A fórmula foi: o que está faltando para ter equilíbrio? E aí, esse pilar que você sempre traz na sua fala, eu leio muito do que você escreve, do família Saúde, família e e trabalho. trabalho. Eu comecei a perceber que eu não estava tendo tempo para a saúde, que eu não estava tendo tempo para a família, mas eu estava tendo muito tempo para o trabalho.
E foi começando a perceber à minha volta, aqueles que gostam de mim, que falavam assim, dá um tempinho seu pra gente, fica mais um tempo aqui com a gente. Mário, quanto tempo você parou de fazer o exercício e não retomou? Sabe? E aí eu fui ver pela falta, mas Uhum. eu precisei querer olhar para isso, Tati. Então, assim, essa fórmula vem. Seja honesta com você. Ser Não se generosa com a gente, auto-engane, né? porque a gente se auto-engana, tipo assim, não, tá certo. Acho que a gente pode fazer assim, parabéns. Sabe? É Uhum. reconhecer todos os dias. Todo dia você para à noite e faz uma avaliação, uma análise de consciência do quanto esse dia atendeu a sua expectativa de vida. Uhum. Aí você começa a perceber. Não, não está atendendo. O que está faltando? Então, a fórmula é eu ter coragem para encarar esse lugar onde eu não estou me Muito bom. atendendo. Uhum. E, Mário, na gente se atender, no tempo do autocuidado, eu acho que você vai ter muitas dicas aí, mas me parece que os rituais, eu falei de rito de passagem agora, assim, os rituais, eles cumprem um papel bem importante, assim, eu Sim, acho que ancoram mais a é. gente, eu tenho alguns rituais que me abastecem, né, então, me parece, quando você fala assim, tira esse tempo, né, para se ouvir, para se priorizar, que Uhum, esse é o caminho, sim, você teria algumas dicas assim de como é que a gente é. pode O ritual é muito fazer? simbólico, né? Até lembrei do rito de passagem que nós Aham, fizemos juntas, né? Foi muito bonito. Esse rito tem que ser, tem que caber com você, tá? Tem que fazer sentido para você. Não adianta eu virar para você e falar assim, Tati, medita todo dia 30 minutos. Você vai falar, detesto isso. Eu faço como? Eu gosto de ir lá pôr o pé na terra, né? Você até aham, outro dia me mandou uma menininha cheia de terra, né? Porque para mim faz sentido. Então, é assim, esse rito simbólico, porém que faz você olhar para aquilo e trazer essa baixa de adrenalina que a gente precisa fazer sentido. Ele pode ser um banho que você vai todo dia tomar antes de dormir. Eu não vou deitar sem tomar o meu banho, que naquela hora é a hora que eu baixo. Eu tenho uma paciente que ela fala assim, a minha cachoeira de dentro de casa. Pode estar acontecendo o que for no mundo lá fora. eu acho que é o único momento hoje que a gente se desliga por completo de Desliga. tudo, Chuveiro. né? Chuveiro. Chuveiro é um ótimo lugar para chorar, tá? Ele é um ótimo lugar para você relaxar. Ele é um ótimo lugar para você poder meditar, se você gosta da água. Se você tem banheiro, ainda melhor. Mas qual elemento te faz sentido? Sabe? Você vai parar para ler todos os dias? O ritual é isso, é todo dia eu faço dessa forma, isso é um ritual. O rito de passagem é a forma que eu transmuto de um lugar para o outro. Mas os seus rituais podem te ajudar muito, né? Uma Sim. das fórmulas para essa regulação é todo. Ah, eu não consigo fazer meia hora. Faz 5 minutos. Eu, por exemplo, faço 5 minutos antes de entrar para o consultório. Eu tenho uma varandinha, mas tem uma árvore com os passarinhos que ficam ali. Eu sei até a hora das andorinhas. Para mim é importante antes de eu começar. Mas talvez para você não faça sentido. Você vai correr na esteira. Vai correr na Uhum. esteira. O meu café da manhã. Eu preciso desse ritual do café. Isso vai me trazer paz para eu poder continuar. Pode ser de manhã, pode ser à noite. Você precisa se encontrar. Não adianta seguir, porque na internet você vai achar receita para tudo. Isso, inclusive, né, Tati, é o que nos tira do agora, É, do presente é um grande vilão, e né? alimenta a ansiedade. A comparação da vida do outro, todo mundo consegue, eu não, né? Vai ter inúmeras fórmulas, modas, mas o que que é seu? Então, assim, descobre o que é importante para você poder fazer esse lugar de agora eu tô, agora eu posso. Olha, perfeito o que você falou da internet, porque quando a gente faz esse movimento de transição de carreira, há um momento em que a gente busca muitas referências. Quem está Uhum, fazendo o quê, como é que está falando, como é que se posiciona e tal. Mas quando a gente dá o primeiro passo, né, é preciso muito desse alinhamento nosso, falar, bom, essa é a minha verdade, e sim, agora eu preciso de um tempo para construir e viver isso. E aí não é a hora mais de comparar. é Né? isso. Porque senão o que a gente falou aqui da internet, né, de jurar frustração, muita comparação, e eu não estou entregando tudo que eu posso, eu penso assim, ela pode ser um vilão, a Uhum, internet, as mídias, ela pode ser um vilão, ou a gente reconhecer que ela é um grande gatilho estressor, né? Então, assim, esse é o sim, meu gatilho é, para baixa estima, é, porque eu vou me comparar, né? é. Então, acho que tem um ponto Esse aqui. comparativo emocional, ele pode adoecer.
sabe? Porque às vezes eu não comparo desejando o que você tem, mas eu quero sentir a mesma satisfação que você demonstra ter naquilo que você faz. E Uhum. ele é muito pior, esse comparativo, do que aquele quero comprar um carro igual ao dela, quando assim eu quero ter esse prazer que ela tem com esse carro. Porque talvez você até consiga financeiramente copiar aquilo que você viu lá, ter aquilo. Mas será que isso para você era o importante? É. Vai te trazer o mesmo prazer? Então a gente pode olhar para esse lugar desse comparativo. A internet ela tem inúmeras vantagens. A gente sim faz essa modelagem quando a gente está nessa mudança. E para mim, uma das coisas que mais a gente ganha na vida é com a verdade. Igual eu brinquei aqui agora, a minha saúde física está atrasada. Porque eu não vou conseguir falar para você estou malhando todos os dias se eu não faço. E eu Uhum. penso que esse lugar me traz essa estabilidade, me quebra essa ansiedade, porque senão eu vou ter que entender uma expectativa que eu estou mostrando na imagem que não é minha. Então, Uhum. para mim, o meu maior valor está entre verdade e liberdade. Os dois andam juntos. Uhum. E a internet nem sempre permite isso, É. né? Ô Mari, caminhando aqui para a gente fazer um encerramento, né? Mas Eu já, penso Tati? muito. Pois é. Eu penso muito assim. Vivemos um mundo acelerado, é o Sim, que temos, é o que né? temos, é isso aí. O desafio o tempo todo é o que temos, já dizem, né, os jovens. E assim, a gente se preocupa com muitas responsabilidades. Isso é posto, isso é do jogo, né? Uhum, Aí a gente fala, tem que cuidar da saúde, da mente, do corpo. É do jogo também, uhum. né? Mas eu queria deixar, né? Queria que você deixasse uma mensagem aqui, né? Do como que é possível, né? Nesse acolhimento, nessa generosidade que a gente faz com a gente, Uhum. trabalhar as nossas emoções. Isso não é fraqueza, né? A gente fala tanto da Não. vulnerabilidade. Eu acho que É. isso nos fortalece para esse desafio de transição de carreira, que em algum momento ele é um ciclo de luto, Sim. né? Eu tô fechando um ciclo por escolha, mas eu tô encerrando É. aquilo, né? Muito bom você falar essa palavra luto, porque as pessoas acham que luto eu estou falando só de morte física. Qualquer rompimento de laço é luto, mesmo que por escolha minha. E se eu não viver esse luto, daqui a 20 anos ele vai me cutucar, vai ficar algo mal resolvido. Então a primeira coisa é aceite esse luto. Ok, fui eu que escolhi fazer a mudança, mudar de cargo, de empresa, de transição escolhida, mas houve um rompimento de Aham. ciclo, um fechamento de ciclo e um rompimento de laços. Então, isso é a primeira coisa. Sim, sinta, né? Outra coisa, somos vulneráveis e temos muita vergonha, já diz Brené Brown, temos muita vergonha da nossa vulnerabilidade. E quando eu admito a minha humanidade, eu posso falar, não estou conseguindo sozinha. Esse lugar de estar difícil para mim, ou não está difícil, mas se eu tiver suporte, melhor ainda. Aham. Então, é aceitar o humano que você é, em que em algum momento dessa sua passagem, desse seu processo, você pode emocionalmente buscar apoio. E tem inúmeros lugares profissionais que podem te dar apoio nisso. Então, reconheça a sua humanidade, a sua vulnerabilidade, porque todos nós, em algum momento da vida, vamos ter picos e vamos ter vales. E não precisamos atravessar isso sozinhos. Mari, muito obrigada. Eu acho que Obrigada a você você. construiu o raciocínio que eu queria de promoção da saúde, de trabalhar nas possibilidades, né, e não no diagnóstico, porque assim eu acho que tem desafios, mas eu acho que você trouxe, né, isso de uma postura propositiva, né, reconhecendo os desafios. Quando a gente estiver divulgando, a gente também vai divulgar o seu arroba, o seu contato. Eu acho que Joia. vamos trabalhar depois a repercussão e alguns encaminhamentos aí. Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada a você. Foi um prazer enorme estar aqui com você, com a minha amiga. Acho que foi uma experiência nova para nós É, duas. com a minha amiga e com a Uma amiga de profissional profissão e uma amiga de tantos de anos, né, de infância. convivência, de infância. É, mas realmente eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu te admiro muito como profissional Também, e foi Mari. realmente um Muito prazer bom. e emocionante para mim estar Que aqui. bom, muito bom. Obrigada, Até tá? mais. Até uma próxima. Até.